Vamos dar início a mais uma semana, hoje é segunda-feira, 15/6/2020. Vamos dar início com língua portuguesa. Peço que vocês abram o livro na página 54. O nosso assunto hoje é sinônimos e antônimos. Telefone sem fio. Tom comeu uma maçã. Tom engoliu uma maçã. Tom introduziu uma maçã. Passando a página. E aí, meus amores, na página 55, temos mais 3 palavrinhas diferentes, tá certo? Tom ingeriu uma maçã, Tom consumiu uma maçã e Tom comeu uma maçã. As palavras destacadas possuem o mesmo significado, embora tenham escritas diferentes. Elas são chamadas de sinônimo, ou seja, o sinônimo é quando as palavras elas são escritas diferentes e também o significado dela é diferente, tá certo? Antônimo é tanto na escrita diferente quanto o significado também é diferente. É o exemplo que tem dessa frase embaixo. Edu não quer tomar banho para ficar limpo. Ele prefere ficar sujo. Ou seja, o sujo e limpo é antônimo, porque além da escrita ser diferente, o significado também é diferente. Agora vamos ver alguns exemplos de sinônimo nesse quadrinho laranja, tá? Achar é o mesmo que encontrar, alegre, contente, alvo, claro, andar, caminhar, aparecer, surgir, auxiliar, ajudar, barulho, ruído, bastante, muito, bonito, belo ou lindo, calmo, tranquilo, dengosa, manhosa, comprido, longo, desaparecer, sumir, distante, longe, enfermo, doente, enorme, imenso, espontânea, natural, estudioso, aplicado, freguês, cliente, gentil, delicado, gozado, engraçado, grande, amplo, habitar, povoar, isolada, solitária, morar, residir, pacote, embrulho, perfumado, cheiroso. Ou seja, percebam que são sinônimos, são palavras escritas diferentes, mas têm o mesmo significado, que é esse de achar. Quando eu acho alguma coisa, eu encontro, né? Quando eu estou andando, eu estou caminhando, certo? Quando eu estou calmo, eu estou tranquilo. Agora, na página 56, nesse quadrinho azul, nós temos os antônimos de algumas das palavras, tá? Vamos lá, vamos acompanhar. Alegria, tristeza, aparecer, desaparecer, atrasado, adiantado, baixo, alto, bom, mal, calmo, nervoso, cheio, vazio, claro, escuro, curto, comprido, difícil, fácil, dormir, acordar, entrar, sair, felicidade, infelicidade, feliz, infeliz, forte, fraco, gordo, magro, honesto, desonesto, justo, injusto, largo, estreito, longe, perto, morrer, nascer, noite, dia, nunca, sempre, obediente, desobediente, rico, pobre, sim, não, sujo, limpo. Perceberam o antônimo? Esse primeiro exemplo, que é alegria. Quando eu estou alegre, não é o mesmo que eu estar triste, certo? Quando algo aparece, não é o mesmo que desaparecer. Quando uma pessoa é alta, ela não é baixa, tá? Esses são exemplos de antônimos. Além das palavras serem escritas diferentes, os sentidos também são diferentes. Aqui eu trouxe mais exemplos para vocês e de uma forma bem mais simplificada. Olha só, o sinônimo, significado igual. Alegria é felicidade, belo é bonito, casa é o mesmo que lar. E o antônimo tem significado diferente. Aberto, fechado, alto e baixo, bonito e feio. E agora nós temos a nossa atividade. Na página 56 temos a questão 1 e 2. Na questão 1, podemos formar os antônimos adicionando as duas partículas abaixo no início das palavras. Utilize corretamente e escreva o antônimo das palavras. Ou seja, aqui eu posso colocar com des ou com in, no início da palavra. Essa primeira, o feliz, eu coloco des, vai ficar desfeliz, ou eu coloco o in, para ficar infeliz, certo? E aí, quando formar a palavrinha, vocês escrevem ao lado, tá? Façam isso com a alternativa A, B, C, D, E, F, G, H e I. Vejam qual dos dois vai ficar
vai ficar correto para que vocês possam escrever, tá certo? Vão formar novas palavras, ou seja, vão formar antônimos dessas palavras. Se é feliz, é infeliz, porque é antônimo, significado diferente. Na questão 2, vamos colocar 1 para caprichos, 2 para consultar e 3 para contemplar-se. Ou seja, vamos procurar os sinônimos da palavra. Então, vamos procurar na internet ou, de preferência, no dicionário. A palavra capricho vai ser o quê? Vai ser admirar-se, perguntar ou extravagância? E assim por diante, tá? Passando a página 57, temos a questão 3. Leia a fábula de Êxopo e complete as frases, substituindo a palavra destacada no texto por seu antônimo, ou seja, palavrinhas diferentes. O corvo e o jarro. Um corvo quase morto de sede foi a um jarro, onde pensou encontrar água. Quando meteu o bico pela borda do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era difícil alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito alto. Depois de várias tentativas, precisou desistir, desesperado. Surgiu então uma ideia em seu cérebro. Apanhou um seixo e jogou-o no fundo do jarro. Jogou mais um e mais outros. Com alegria, verificou que a água vinha, aos poucos aproximando-se da borda. Jogou mais alguns seixos e conseguiu matar a sede, salvando a vida. E aí as palavrinhas que estão destacadas, né, que é o morto, difícil, alto, alegria e aproximando-se, vocês irão trocar, vai substituir por seu antônimo, tá? Qual é o antônimo? Qual é o diferente de morto? Qual é o diferente de difícil? Qual é o diferente de alto, de alegria e de aproximando-se? E aí vão completar a frasezinha que está abaixo, certo? Na questão 4, vamos ler a tirinha e depois responder a alternativa A e B. Suzy, quanto é 12 mais 7? 1 bilhão. Obrigada. Espera um pouco, não pode estar certo. É a mesma resposta que ela deu para 3 mais 4. O sinônimo da palavra sublinhada no terceiro quadrinho é o quê? É completo, é correto ou é insosso? E aí, qual é a terceira palavrinha? Qual é a palavrinha que está sublinhada no terceiro quadrinho? Certo? Na alternativa B, no último quadrinho, uma palavra que tem o mesmo sentido oposto, que tem o sentido oposto ao da palavra mesma é o quê? É uma palavra, o antônimo de mesma, é igual, é idêntico ou é diferente? Aí vou marcar o X, certo? Nossa agenda, 15/6/2020, segunda-feira, língua portuguesa, páginas 54 a 57, tá? Qualquer dúvida é só chamar a tia no WhatsApp, tá certo? Bons estudos! Oi, meus amores, vamos dar continuidade na nossa segunda-feira, tá? Agora vamos para o livro de ciências. Peço que vocês abram na página 42. Vamos dar início à nossa terceira unidade, tá certo? Na página 42 temos os animais. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar como uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, que pode ser na terra, na água ou no ar, ou o modo de que se locomovem, que podem andar, nadar, voar, rastejar e saltar, certo? Nessa partezinha aqui de cima, ó, a cobertura do corpo pode ser por escamas, pelos, penas ou carapaças. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral, que são chamados de vertebrados. Olha só, acompanha aqui com a tia, ó. Vertebrados, eles possuem coluna vertebral e crânio, certo? E tem os invertebrados, onde ele nem tem crânio e nem tem coluna vertebral, certo? Olha só o exemplo de animais vertebrados. A cobra, porque ela tem a coluna e tem o crânio. E o cachorrinho também, tá certo? E os invertebrados? A formiguinha e o camarão são exemplos. Passando a página no livro de vocês, página 43, temos os animais vertebrados. Vamos conhecer um pouco sobre os animais vertebrados, olha só.
Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio, aqui ó, olha o crânio aqui ó, vindo para cá ó, a famosa cabeça, né? E a coluna, olha a coluna vertebral aqui ó, certo? Olha aqui também ó, o crânio do peixe e a coluna vertebral, são animais vertebrados. E nós seres humanos, tá? O crânio e a coluna vertebral aqui ó, fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Aqui, ó, nessa partezinha vermelha. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Tá? Os animais vertebrados aqui, ó, eles são divididos em 5 classes. O primeiro é o mamífero. Segundo são as aves, répteis, anfíbios, peixes. E agora vamos conhecer cada um deles mais detalhadamente, certo? Passando a página 44. Agora vamos conhecer os mamíferos. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum, a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite. Geralmente o corpo desses animais é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido, quentinho, confortável. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra. Alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas. Mas todos eles respiram pelos pulmões. Ou seja, o mamífero ele tem a glândula mamária, que é a glândula responsável por produzir leite. O corpo é coberto de pelo, a maioria, né? E aí a maioria também vive na terra, mas tem alguns que vivem na água, tá certo? Que é o exemplo da baleia. Essas 4 imagens que temos aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui, ó. A baleia, o humano, o macaco e o morcego. Todos são animais mamíferos, certo? Agora vamos para aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas, apresentam um bico e um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos, e assim como os mamíferos respiram pelos pulmões. Vários representantes desses grupos desenvolvem a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alcançar voo, né, de alçar o voo, mas usa suas asas para nadar. Olha o exemplo de aves: o pinguim, beija-flor, a galinha. A galinha é uma ave. Aqui abaixo diz assim, ó: as galinhas são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre, certo? Passando a página, temos os répteis. Olha só o que é que os répteis são: animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e se locomovem-se nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram pelos pulmões, mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. E olha o exemplo que temos aqui, ó: o lagarto, cobra, tartaruga. Agora vamos para os anfíbios. Os sapos, as rãs e as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. Olha só: rã, cobra cega, salamandra. O nome anfíbio significa duas vidas. Esse nome foi dado porque a maioria dessas espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultos passam a viver em ambientes terrestres, que é o caso do sapo e da rã, né? Vocês viram que eles nascem um girinozinho pequenininho dentro d'água e aí depois eles conseguem viver no ambiente terrestre, na terra, sem precisar de água, certo?
Passando a página, temos assim. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, que são os filhotes de anfíbios. Foi esse exemplo que a tia acabou de informar, que eles são girinozinhos, vivem na água, depois eles vão crescendo e acabam se tornando um sapo, que aí eles acabam vivendo no ambiente terrestre, na terra, na areia, certo? Já os adultos que vivem na terra respiram por meio de pulmões e também através de sua pele, que é bastante fina. Você sabe o que é metamorfose? Olha aqui, ó. Metamorfose. A metamorfose é um processo, aqui embaixo, ó, que transforma o anfíbio jovem, o girino, em adulto, sapo. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Olha que interessante, eles perdem o rabinho aqui, ó, certo? E se transforma nas patas, nas 4 patinhas. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Agora vamos para os peixes. Olha só aqui na parte de cima. Peixes. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar neste ambiente com o auxílio das nadadeiras. Assim como os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água, por meio de estruturas denominadas de brânquias, que aí é o caso, ó, da piramboia. Vamos conhecer melhor a piramboia. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar o oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Olha que interessante! E aqui, ó, tem o tubarão. Geralmente os peixes possuem o corpo coberto de escamas, como o tubarão, a imagem acima. Passando a página 47, temos nossa atividade. Questão 1. Observe a imagem abaixo dos restos de um animal morto encontrado e responda. A. Por que esse animal é considerado um vertebrado? B. A qual grupo esse animal pertence? C. Cite algumas características do grupo a que pertence o animal acima. 2. Marque V para a alternativa verdadeira e F para falso. Depois, reescreva, vai escrever de novo, né? A frase errada. E aí a gente tem que corrigir, certo? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados? Só possuem penas as aves capazes de voar? Os anfíbios vivem uma parte de sua vida na água? A baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos? Questão 3. Leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem o corpo coberto por escamas. Movimentam-me com o auxílio de nadadeiras. Retiro o oxigênio para viver. Que animal sou eu? Passando a página, temos a questão 4. Vamos numerar os animais de acordo com o grupo que cada um pertence. 1, se ele for mamífero. 2, aves. 3, répteis. 4, anfíbios. E 5, peixes, tá certo? Aí tem abaixo também a questão que diz assim. Quais características os animais representados acima possuem em comum? Todos eles, o que eles possuem em comum? Qual a característica que eles têm igual, em comum? E aí a gente vai escrever abaixo. Questão 5. De acordo com a imagem abaixo, responda os questionamentos a seguir. E aí a gente vai observar essa imagem e vamos responder. A. O que está acontecendo na imagem? B. Qual grupo de animais possui essa característica? C. Por qual motivo esses animais realizam essa ação? Passando a página 49, temos nossa última questão, questão 6. Vamos ilustrar abaixo, ou seja, desenhar de acordo com as indicações. A. Vamos desenhar um mamífero que vive na água. E B. Vamos desenhar um animal que tem asa, mas não sabe voar. Certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a tia, realizem as atividades.
Nossa agenda de hoje é 15/6/2020, segunda-feira, Ciências. Realizamos da página 42 ao 49, certo?